mordido por uma cobra venenosa. Ele era conhecido como o apóstolo dos gentios, e não nega o seu apostolado. Havia também outros apóstolos, como Santo Agostinho de Canterbury, enviado à Grã-Bretanha pelo Papa Gregório, o Grande, chamado de apóstolo dos ingleses. Winifred Boniface, inglês, foi enviado à Alemanha por um dos papas no século VII, conhecido como o apóstolo dos alemães. O apostolado está presente na igreja desde os dias dos apóstolos. E quando você acha que isso desapareceu? Ainda creio que não se extinguiu. E você concorda? Você concorda com isso? David? Bem, o último apóstolo que me recordo era um jesuíta francês no século XVIII. Seu apostolado era para os índios norte-americanos no Novo Mundo. Não me lembro do nome dele, mas creio ser francês e estar baseado no que hoje é o Canadá. Existem, portanto, apostolados extremamente específicos na compreensão católica do termo. Certo, outra coisa. O único problema que tenho com os sinais e maravilhas é que é possível ver muita gente desanimada com o debate nesta noite devido à abertura para abusos. Concordo com a perspectiva católica, especialmente a respeito da transubstanciação, que me surpreendeu bastante quando ouvi. Percebi várias citações das Escrituras durante a conversa. Bem, John, muito obrigado. E é bom que as diferentes denominações entrem nesse debate esta noite, porque é importante, porque, sabe, as Escrituras estão abertas para que todos entendam. E espero que, pelo Espírito Santo de Deus, esta noite, tenhamos um melhor entendimento. Acho que os dons ainda estão lá, precisam ser procurados e provados. Certo. E esse é um problema que muitas pessoas têm. Testar os espíritos, como eles chamam. Tem que ser assim. Não basta chegar e dizer, eu sou um apóstolo ou um profeta. Tem que ser de verdade, provado, e receio que isso pareça um pouco demais. Sim, muito mas obrigado, achei que deveria John, participar, mas foi um debate muito bom. Obrigado, John. Obrigado por seu apoio, apenas por ouvir, e isso é ótimo. E é bom ter diferentes pontos de vista. Vamos falar com William de Bristol. William, obrigado por se juntar a nós esta noite. Olá. Oi, William. Que ponto de vista você está apoiando hoje? Estou muito mais no campo da teologia da reforma do que eu estaria no campo pentecostal. Você sabe quando os sinais e maravilhas cessaram e por quê? Qual é a sua opinião sobre isso? Minha crença seria de que os sinais e maravilhas cessaram no final da era apostólica. Quando digo a era apostólica, quando o apóstolo João, o último em nosso ponto de vista, faleceu, e que os sinais e maravilhas que são mencionados agora, para mim, são um ataque à suficiência das Escrituras. Por que você diria isso? Porque está muito claro que em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, é declarado: Deus falou de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou por seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. E acredito que Cristo nos falou em sua palavra, porque se Cristo não nos fala na palavra de Deus, então acho que não é uma palavra de Jesus. A Escritura é completa, a Escritura não pode ser quebrada. Reprimo a validade de qualquer atestado extraordinário sobre a fala de Cristo agora. Escrituras como um todo, ou de fato o Novo Testamento. Muito bem, William. Deixe-me pedir a David que rebata o que você acabou de dizer. Você sabe, elas cessaram na época dos apóstolos, como no caso do apóstolo Paulo. Portanto, conforme Hebreus capítulo 1, a palavra de Deus nos é transmitida através de seu Filho. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ou mais, a palavra de Deus é a mais segura das profecias. Embora as Escrituras não afirmem que não temos profecias atualmente, também não há registros de que os primeiros apóstolos tenham monopolizado os sinais, milagres e dons do Espírito Santo. Nada nas Escrituras indica isso, absolutamente nada. Angus afirma o contrário, porém as Escrituras que ele menciona estão fora de contexto. Se as examinarmos de forma crítica, veremos que estão descontextualizadas. Efésios 2:20 afirma que os alicerces da igreja são os apóstolos e os profetas do Novo Testamento.
não os do Antigo Testamento. Uma vez estabelecidos, esses alicerces são inalteráveis. Todo o edifício da igreja é construído sobre eles. Agora estamos construindo esse edifício da igreja. Vamos lançar os alicerces, se Deus quiser, e depois colocaremos tudo em cima deles. Quando você tem novos apóstolos, como ouvi dizer que está afirmando, você está aumentando os alicerces e, portanto, está destruindo os alicerces da igreja de Deus. É isso que está acontecendo. Está acontecendo algo. Eu acho que, no fundo, o problema é a interpretação errada das Escrituras. Em Efésios, podemos ver que estamos sendo construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, conforme a segunda carta aos Coríntios. Em Atos também vemos que eles continuaram nas doutrinas dos apóstolos, ou seja, a sucessão apostólica. O que aprendemos e o que sabemos hoje é uma continuação do que os apóstolos começaram, sendo a lei estabelecida por eles. Portanto, estamos seguindo em frente e construindo sobre o que eles fizeram. Estou buscando uma escritura em 2 Pedro que faz referência ao mesmo fundamento dos apóstolos e profetas, e nessa referência fica claro que o profeta mencionado é do Antigo Testamento. Não, os profetas em Efésios 2:2 são definitivamente profetas do Novo Testamento. Provar isso é muito simples. Primeiro, a ordem não é profetas e apóstolos, como seria esperado se fossem profetas do Antigo Testamento e apóstolos do Novo Testamento. Segundo, Efésios 3:5 afirma que, em outros tempos, o mistério de Cristo não foi revelado aos seres humanos, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas pelo Espírito. A ideia de que ainda temos apóstolos hoje e que eles realizam sinais e maravilhas é como construir um edifício com os alicerces corretos. E depois colocar outro alicerce no primeiro andar e outro no segundo andar. O alicerce, uma vez estabelecido, não pode ser mudado. E uma vez que você o ataca, acrescenta algo a ele, porque as Escrituras são suficientes. Você está destruindo os alicerces da igreja. Qual é o sentido de as Escrituras dizerem que os apóstolos estariam lá e os mestres e profetas estavam lá para o estabelecimento da igreja, porque ela ainda não foi estabelecida? Certamente, vamos lá. Sim, a igreja já foi. Mas então por que há tantas divisões? Temos divisões na igreja por causa da falsa doutrina, da apostasia e da apostasia. Temos divisões na igreja porque as pessoas estão deixando o alicerce apostólico. E uma das maneiras é acrescentando a ideia de que ainda temos apóstolos hoje. Mas essa é uma opinião surpreendente. O termo apóstolo não é aquele que é enviado. Sim, mas certamente dentro da igreja ainda há pessoas que fazem imposição de mãos. Deixe-me perguntar, a imposição de mãos ainda é bíblica? Impor as mãos, orar por alguém, abençoá-lo, ungí-lo e enviá-lo como missionário. Isso não é verdade? Qual é o objetivo? Ele não é um apóstolo no sentido de que é um apóstolo ou um missionário. Na China, na Iugoslávia, onde quer que vá. A imposição de mãos nesses casos seria uma ordenação. Mas precisamos voltar à ideia de um apóstolo. Bem, ser ordenado não é a mesma coisa que ser alguém que foi separado? Sim. Apóstolo significa simplesmente... É como a palavra diáconos. Às vezes, ela tem o sentido técnico de diácono, como em Filipenses 1, versículo 1. Anciãos e diáconos. E às vezes significa simplesmente servo. Jesus Cristo é um diáconos, um servo. Todos os ministros e cristãos são servos. Os apóstolos são usados no sentido técnico como referência ao fundamento em Apocalipse 21, versículo 14. Os apóstolos, no sentido técnico, são aqueles que viram o Cristo ressuscitado, foram chamados por ele e têm autoridade sobre a Igreja Católica. Paulo fala sobre o cuidado de todas as igrejas recair sobre ele em 2 Coríntios 11. Também sofreu e realizou trabalhos apostólicos descritos em 2 Coríntios capítulo 11, e aqueles que têm revelação direta e são usados como alicerces que não são confiáveis. Isso significa que não pode haver apóstolos hoje. Às vezes na Bíblia disse que alguém foi enviado, como Barnabé e Paulo foram enviados,